Meu nome é Gisele Sampaio Silva, é um prazer para mim estar aqui hoje. Eu sou médica neurologista e intensivista, sou professora livre-docente na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e sou pesquisadora clínica no Hospital Israelita Albert Einstein. Então, me coube discutir no simpósio de hoje, Covid-19 cérebro, tentando esclarecer mecanismos e consequências. Então, é interessante começarmos pensando no que aconteceu com o mundo nos últimos 2 anos, né? Então, uma só doença matou mais de 6 milhões de pessoas, a gente teve mais de 500 milhões de casos confirmados, então, realmente foi algo ao qual o sistema de saúde teve que se adaptar, e se adaptar de maneira rápida. Logo no início da pandemia, nós da Neurocritical Care Society publicamos um statement de como os sistemas deveriam se preparar, né, em situações de pandemia para tratar pacientes com doenças neurocríticas, incluindo desde a organização dos sistemas de cuidado, cuidado do paciente intra-hospitalar, como proteger os profissionais de saúde que atuam numa pandemia, considerações específicas como falta de medicação, que nem imaginávamos sequer que íamos passar como falta de medicações sedativas que aconteceu durante a pandemia do Covid-19. E essa pandemia, além de tudo, aconteceu numa época em que a informação chega de maneira muito rápida aos indivíduos, né? Então, a gente teve aí uma infodemia, né? Então, não só de informações incorretas, com vários indivíduos repassando mensagens que não tinham fundamento científico, então, sendo aí até mais difícil de conter, não só a disseminação do vírus, como de passar informações corretas de como se prevenir da doença. E muito precocemente, a mídia leiga anunciou a correlação entre a Covid-19, classicamente uma doença que acometia o pulmão, e o cérebro, a possibilidade de indivíduos com Covid-19 desenvolverem acidente vascular cerebral, então isso chegou rapidamente aí à mídia leiga, né, então, e essa associação, no início ficou um pouco duvidosa se era uma associação causal ou só uma coincidência, né, até que a gente começou a fazer alguns estudos mais específicos, tentando avaliar essa correlação, não só de AVC, mas como de cérebro e COVID, né. Então, esse foi um editorial que também foi publicado logo no início da pandemia, né, mas que eu acho que ainda é muito válido, e é muito válido para todas as situações, né, então, apesar da pandemia de Covid-19 realmente ter trazido aí uma situação de saúde inesperada, né, os pressupostos da ciência e dos estudos clínicos, eles devem ser mantidos, né, não é porque a gente está numa situação de pandemia que realmente usar terapias que não são terapias aprovadas, fazer inferências que são inferências sem comprovação científicas, elas devem ser aceitas pela sociedade, pela comunidade médica, né? Então, mesmo numa situação de pandemia, nós precisamos dos estudos clínicos, feitos, obviamente, de maneira rápida, sem os entraves burocráticos do sistema regulatório, mas precisamos responder a perguntas de maneira adequada, e eu acho que o mundo científico deu uma bela lição de como a gente conseguiu responder rapidamente a uma situação de pandemia. Então, logo no início, né, então, da própria infecção do SARS-CoV, do MERS-CoV, já se sabia que o vírus tinha o potencial de ser neurotrópico, né, então, de penetrar no sistema nervoso central. Então, a característica inicial da clínica de se iniciar por anosmia, né, uma porta de entrada para o sistema nervoso central, sempre chamou bastante atenção, né, então, os sintomas clínicos de anosmia e hipogeusia chamavam a atenção como um sintoma bastante característico, né, da Covid-19, e os outros sintomas neurológicos também faziam parte da doença leve, como a cefaleia, né, além dos sintomas respiratórios. Então, esse entendimento foi bem precoce, então, a grande dúvida era de se, além, né, desse acometimento de bulbo olfatório, se o vírus poderia causar outros problemas neurológicos, principalmente secundários, as alterações inflamatórias e imunológicas descritas em outros órgãos associadas a essa infecção, né? Então, não tardou que a gente descrevesse aí uma endotelite pelo vírus, né, explicando aí vários dos fenômenos respiratórios nesses pacientes. Muito precocemente foi descrita uma incidência alta de eventos trombóticos, né, então, a inclusão viral dentro do endotélio foi descrita aí de maneira precoce, né.
Então, essa é uma ressonância magnética muito bonita, aí de uma médica que teve aí Covid-19, e mostrando aí o inchaço, o edema do bulbo olfatório, né, no T7, onde a paciente tinha uma anosmia, e ela evolui depois de um mês para a resolução da anosmia, né, você vê a redução, né, do edema do bulbo olfatório, onde a paciente passa aí a não ter mais o déficit de olfato. Então, essa avaliação com neuroimagem e as avaliações clínicas nos permitiram entender os mecanismos fisiopatológicos aí da Covid-19 e do cérebro, né? Então, as potenciais causas de acometimento cerebral incluíam a penetração direta do vírus através do bulbo olfatório e, obviamente, as alterações inflamatórias e imunológicas associadas ao vírus, né? Então, apesar da gente ter tido bastante medo da encefalite viral, felizmente vimos poucos casos, há descrição, e esse é o primeiro caso descrito de uma encefalite viral pelo Covid-19, né, então aqui há um acometimento temporal mesial, né, importante no paciente com Covid-19, então aqui está a descrição clínica, e nesse momento todo mundo realmente ficou com muito medo, né, de que pudéssemos ver vários casos de encefalite por Covid-19, e felizmente isso não aconteceu, né, então não é um vírus que, apesar de ser neurotrópico, né, se manifestou como encefalite. Então, a gente viu muito mais encefalopatia nesses pacientes, daqui aí a tomografia de tórax clássica nesse paciente, nesse primeiro paciente descrito com encefalite. Então, da China veio a primeira série que descreve a associação das doenças cerebrovasculares com o Covid-19, né? Então, essa série fala em 2,8% de pacientes internados por Covid com acometimento cerebrovascular, e em Covid grave chegando a 5,7%. Foi um estudo retrospectivo observacional, mas já chamava atenção essa associação, então, se estávamos vendo eventos trombóticos em outros órgãos, incluindo o pulmão, por que não pensar que isso poderia acontecer no cérebro, né? Então, os mecanismos são múltiplos, né? Há uma associação entre aí a gravidade da doença e o risco do AVC por Covid-19, né? E existem diversas maneiras de manifestações clínicas, desde o acometimento microvascular até o acometimento de grandes vasos cerebrais. Então, os sistemas de saúde tiveram que se organizar, né, para atender os pacientes com Covid-19. Então, essa foi uma recomendação que a gente publicou da Academia Brasileira de Neurologia, junto com a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares e a Sociedade Brasileira de Neurointervenção, né, então, sugerindo um protocolo de atendimento para esses pacientes, para a proteção do paciente, dos profissionais de saúde, né, quando se devia usar o que a gente chamou na literatura de Protected Stroke Codes, né, onde o indivíduo devia estar com máscara, quem está atendendo deveria usar não só máscara, como a proteção ocular, gorro, né, pelo risco de necessidade de intubação, quando que a gente intuba um paciente para fazer um procedimento de trombectomia mecânica, então tudo isso fez parte da organização dos serviços para atender o paciente com Covid-19. Mas o que a gente viu, muito mais do que os casos de doença cerebrovascular, que em grandes séries na literatura acabaram ficando nessa faixa aí de 2,8% até 6%, 5,7% dos pacientes muito graves, foi a encefalopatia no paciente internado em UTI. Então, isso sim foi muito frequente, essa também é uma das primeiras publicações da França, de 58 pacientes, agora com síndrome de desconforto respiratório agudo, né, por Covid-19, então uma descrição de 69% com agitação e confusão psicomotora, né, 67% dessa série com sinais de liberação piramidal, 8 de 13 pacientes avaliados com ressonância apresentando um realce leptomeningeo, né, assim, levando aí a grande questão de se há uma quebra de barreira hematoencefálica em todos esses pacientes, né, 2 pacientes dos 13 que fizeram ressonância com lesão isquêmica mesmo, e 11 dos 11 que fizeram a perfusão cerebral com sinais de hipoperfusão frontal e temporal. Então, o que se delineou nesses pacientes muito mais graves foi uma encefalopatia, que provavelmente tem um mecanismo múltiplo, né, então, obviamente, a hipoxemia é uma das causas, né, então, da gravidade neurológica desse paciente, essa é uma publicação também das fases iniciais, então, em 2020, ainda demonstrando as características da ressonância magnética em pacientes com Covid-19, principalmente naqueles pacientes que ficavam extremamente hipoxêmicos, né, então, a gente vê aqui um acometimento
a cortical desses pacientes, né? Então, a gente viu em alguns pacientes pós-parada cardiorrespiratória, e isso foi algo que a gente observou, principalmente nos hospitais em que o volume de pacientes ficou muito grande, um número maior de paradas cardiorrespiratórias, de paciente com encefalopatia pós-parada, então, não só pela doença, como pela diminuição de recursos, né, para atender esses pacientes. Então, a gente traz aqui um exemplo de uma paciente que a gente acompanhou no Hospital São Paulo, com síndrome de desconforto respiratório agudo por COVID, com internação prolongada, né, e uma alteração encefalopática aí no eletroencefalograma, depois de uma parada cardiorrespiratória em AESP por 6 minutos, né? A paciente teve a sua parada revertida, e a gente tem aqui uma alteração com ondas lentas, né, principalmente em região aí frontotemporal bilateral, sugerindo aí a presença de uma encefalopatia importante. Bom, e onde a pressão intracraniana entra dentro de tudo isso, né? Então, saindo um pouquinho do COVID e falando aqui de pressão intracraniana, né? A gente sabe pela clássica doutrina de Monro-Kelly, que é algo que é ensinado para os neurologistas e neurocirurgiões muito precocemente, que a gente tem 3 conteúdos dentro da calota craniana: cérebro, sangue e líquor. Se a gente tem um aumento exponencial de qualquer um desses componentes, a gente tem uma redução por expulsão de líquor, por vasoconstrição, mas existe um momento em que isso não é mais possível e que acontece aí um aumento exponencial da pressão intracraniana se persistir esse aumento de um desses conteúdos, né? E a descrição de que tudo isso acontece é porque a calota é um continente fixo, que não consegue expandir, e que, por isso, essa perda de complacência aconteceria com um aumento importante da pressão intracraniana, né? Então, a gente sabe, e é tema desse simpósio como um todo, que essa é uma verdade parcial, né? Que a matéria como um todo é expansiva, que a calota craniana tem uma certa expansibilidade, que a gente consegue mensurar isso, né? Então, aí a ideia original do Sérgio Mascarenhas. Então, vamos voltar um pouquinho para essa doutrina e pensar no que ela tem a ver com a encefalopatia grave do paciente com o COVID-19, né? Então, vamos pensar no nosso paciente extremamente grave, sedado, com comprometimentos sistêmicos múltiplos, sem acometimento neurológico, então, um paciente que não tem AVC, né, que necessita ficar entubado durante muito tempo. A grande pergunta é como essa intubação e os modos ventilatórios agressivos que a gente precisou utilizar nesses pacientes podem influenciar aí no cérebro do paciente, né? Então, a gente sabe, e desde a década de 70, né, o Reichelli mostrou nesse trabalho de maneira muito elegante, que você hiperventilar um paciente leva a um decréscimo rápido, né, do fluxo sanguíneo cerebral, isso em pacientes normais, mas que rapidamente esse fluxo, se você mantém o PCO2 muito baixo, ele retorna, né, porque acontece uma hipoxemia e uma mudança do pH licórico, então é por isso que a hiperventilação, ela não dura muito tempo para tratar um procedimento de pressão intracraniana, mas eu quero que vocês pensem um pouquinho num paciente entubado durante vários dias, com COVID-19, com PCO2 variando, né, então o que pode acontecer com o fluxo sanguíneo cerebral desse paciente aí ao longo dos dias, né? Então, esse é um trabalho bem interessante, agora em pacientes que têm hemorragia subaracnoide, ou seja, que tem uma lesão cerebral, né? Então, 12 pacientes com hemorragia subaracnoide, que foram submetidos aí a hipocapnia por hiperventilação e depois a uma hipercapnia permissiva, e a ideia era ver se essa hipercapnia permissiva levava a uma melhora do fluxo sanguíneo cerebral. Todos esses pacientes tinham um monitor de pressão intracraniana, obviamente, por segurança, né? E vejam que interessante, nesses 12 pacientes, então, quando se faz a hipercapnia, né, então, há uma redução do fluxo sanguíneo cerebral, né, mas com posterior aumento, quando você começa a voltar ao PCO2, conforme esperado, né, então, inclusive, o que esse estudo advoga é que talvez isso possa ser uma terapia para a isquemia aí em longo prazo. Então, vamos olhar o que aconteceu com a pressão intracraniana desses pacientes. Então, isso aqui é fluxo sanguíneo cerebral, né? Houve um aumento da pressão intracraniana desses pacientes, embora pequena, né? Então, inclusive, o que os autores advogam aqui nesse artigo é que o aumento foi muito pequeno e como os pacientes estão monitorados, a gente pôde tratar os pacientes com drenagem licórica, então está aqui o tanto de líquor que foi drenado nesses pacientes, mas é fato que o que a gente já conhecia é real e foi demonstrado nesse estudo, né? Então, se você
aumenta demais o PCO2, vasodilata o paciente, então, há o risco de aumento da pressão intracraniana, e agora eu vou voltar, esses são pacientes com hemorragia subaracnoide, que foram submetidos aí a um manejo, assim, bem monitorado do PCO2, então, tinha um monitor de pressão intracraniana, então, obviamente, não ficaram sob regime de hipertensão intracraniana durante muito tempo, mas vamos pensar no nosso paciente com Covid-19, ou com outra doença aí pulmonar ou sistêmica que requer intubação. A gente não tem nenhuma monitorização do que está acontecendo com esse paciente quando eu estou aumentando, diminuindo o CO2, ou quando esse paciente está em hipoxemia grave, né? Então, o Doppler transcraniano nos pacientes que ficaram com hipercapnia posteriormente, depois da indução de hipercapnia, né, ele teve a sua velocidade aumentada aí de maneira progressiva, conforme esperado, né. Além da hipercapnia, da hipocapnia, né, e da hipóxia, né, que podem mudar o fluxo sanguíneo cerebral e dependem diretamente da ventilação mecânica, né, uma outra preocupação é o uso de PIP. Então, a gente tem cada vez mais utilizado PIP de uma maneira liberal, né, então faz parte de uma estratégia de ventilação protetora, né, e uma das grandes perguntas na literatura é qual é a influência, né, de você utilizar PIPs mais altas na pressão intracraniana em pacientes com lesão neurológica ou sem lesão neurológica. Então, esse é um trabalho interessante que está na Neurocritical Care, né, que mostra aí em mais de 300 pacientes o efeito do aumento progressivo da PIP na pressão intracraniana. Então, eram todos pacientes com injúria neurológica aguda. E vejam que se a gente olhar para essa curva, né, então, a curva verde e a curva lilás, elas parecem ter uma certa correlação mais pequena, né? Então, não há um aumento importante da pressão intracraniana associada ao aumento da PIP, mas a curva vermelha, que são os pacientes com doença pulmonar grave, né? Então, há um aumento considerável da PIP nesses pacientes. Isso vai até um pouquinho contra o que a literatura dizia, né? Então, os autores, inclusive, nesse estudo, sugerem que a aplicação da PIP em vários graus, para a maior parte dos pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo, é seguro, exceto nos pacientes com doença muito grave. Por que eu digo que isso vai um pouquinho contra aí o que a literatura diz, né? Então, alguns outros artigos diziam que quanto pior a complacência pulmonar, mais você podia aplicar PIP com tranquilidade, porque como a complacência pulmonar era muito ruim, né? Então, esse aumento da PIP não se refletia ou não se transmitia para o cérebro, porque o pulmão era muito pouco complacente, né? Então, não é isso que esse estudo sugere, então, para que vocês entendam que há uma controvérsia na literatura, inclusive da segurança da gente aplicar PIPs muito altas, né, o que foi necessário aí em vários pacientes com Covid-19 com relação à pressão intracraniana. O problema é que no paciente que não tem uma injúria neurológica grave, né, muito complexo você pensar em monitorar a pressão intracraniana de maneira invasiva, né, então colocar um monitor de PIC, seja no ventrículo, seja no parênquima, né, então daí a ideia da gente usar monitores não invasivos para tentar ver o quanto o nosso cérebro está sofrendo, não só pela doença sistêmica, né, o cérebro do paciente, não só pela doença sistêmica, como também pelo modo ventilatório que a gente escolhe, né? Então, o Fabiano Molin já teve a oportunidade de apresentar a parte do trabalho dele, se não, ainda vai apresentar, mas esse foi um trabalho que a gente publicou esse ano, foi a tese de doutorado dele, em que ele comparou as curvas de pressão intracraniana, né, de pacientes com monitor de PIC com derivação ventricular externa versus o dispositivo do Brain for Care, né, e mostrou aí uma excelente especificidade. Então, vejam aqui a comparação dos pacientes que tinham aí a pressão intracraniana acima de 20, né, e a frequência de ter P2 sobre P1, P2 maior do que P1, né, então, aqui praticamente todos os pacientes com pressão intracraniana acima de 20 tinham a P2 maior do que P1, né, e isso foi um pouquinho pior aí no parâmetro time to peak, né, mas nos levando a crer que essa é uma ferramenta que a gente pode, de maneira não invasiva, né, utilizar para monitorar os nossos pacientes, principalmente naqueles pacientes que não têm uma indicação clássica de utilizar um monitor de pressão intracraniana por não terem aí uma lesão neurológica aguda, né? Então, essa foi a ideia do trabalho que foi conduzido pela Ana Flávia, uma colaboração com o Tiago Russo e com vários pesquisadores, foi um estudo multicêntrico, né, que incluiu o Hospital Samaritano, o Hospital São Paulo, Beneficência Portuguesa, né, então, em que a gente usou o monitor do Brain for Care para monitorar pacientes
sob ventilação mecânica com Covid-19. Mas a gente fez 4 grupos, né? Porque o que a gente queria ver, de fato, era se Covid-19 tinha alguma influência em complacência cerebral e se ventilação mecânica tinha alguma influência em complacência cerebral. Então, foram 15 pacientes com Covid-19 com ventilação mecânica, 32 pacientes com Covid-19 sem ventilação mecânica, 16 pacientes em ventilação mecânica sem ser por Covid-19 e 24 pacientes num grupo controle, né? Então, esses são resultados preliminares, a gente ainda está em análise, né? Porque esses pacientes foram monitorados, nosso projeto foi bem ambicioso, inicialmente por 7 dias, né? Então, a gente tem dados aqui do primeiro dia, né, que o paciente foi monitorado, né, mostrando que há uma frequência maior de P2 sobre P1, né? E P2 sobre P1 é maior nos pacientes em ventilação mecânica, seja por Covid-19, seja em pacientes ventilados mecanicamente por outros motivos, do que no indivíduo normal e no indivíduo com Covid-19 que não está em ventilação mecânica. Então, obviamente, a gente ainda está em análise dos outros dias de monitorização, mas a nossa conclusão é que, possivelmente, a ventilação mecânica e não Covid-19 parece estar associado a alterações de complacência cerebral, né? Então, eu queria concluir dizendo que as complicações neurológicas, elas são, às vezes, subdiagnosticadas, principalmente no paciente que tem um acometimento sistêmico muito grave e que tem Covid-19. Por isso, a monitorização neurológica durante a ventilação mecânica pode ser a chave para o entendimento do declínio cognitivo em pacientes pós-UTI, né? Então, a síndrome pós-UTI, com ou sem a Covid-19, né? Então, o acometimento neurológico está relacionado a um prognóstico e uma mortalidade e funcionalidade pior pós-Covid-19, então, identificar precocemente nos pacientes com Covid-19 essas alterações é bastante importante, e por fim, né, então, felizmente, a gente está numa fase melhor, mas as outras alterações neurológicas continuaram acontecendo durante a Covid, e a gente não deve deixar de pensar nesses pacientes, né? Então, eu queria terminar, e esse foi um editorial bem interessante, comparando aí a cegueira que a gente teve inicialmente, né, durante a Covid, com o livro do Saramago, né? Então, é interessante que a gente pense como a ciência conseguiu clarear aí essa cegueira, e do livro do Saramago tem o editorial tirou essa frase, né? Eu não acho que nós ficamos cegos, né? Eu acho que nós somos cegos, mas somos pessoas que vemos, né, mas não enxergamos. Então, eu espero que a gente saia de não enxergar, que a gente saia e confie na ciência para conseguir definir esses mecanismos, tratar esses pacientes de maneira melhor e prevenir o dano secundário associado à ventilação mecânica ou aí a outras complicações eventuais da doença sistêmica, não só na Covid-19, mas os pacientes graves em terapia intensiva. Muito obrigada pela atenção de vocês. Doutora Gisele Sampaio Silva, muito obrigado pela sua excelente apresentação, dos resultados super importantes, não é, no contexto que nós estamos vivendo, essa pandemia e todas as repercussões que ela nos causa, né, não só pré-doença, durante a doença, mas principalmente o pós-Covid, né? Uma questão que me ocorre é que ainda muitos estudos, obviamente, serão necessários para mostrar o que realmente pode complicar, ou o fator complicador do pós-Covid, né, principalmente em condições neuropatológicas. Uma preocupação que eu tenho é o nível de inflamação cerebral podendo ser um fator complicador para a barreira hematoencefálica. Quer dizer, até que ponto, né, a gravidade, ou maior gravidade, menor gravidade das doenças neurológicas no pós-Covid podem estar correlacionadas com um maior grau ou menor grau da ruptura da barreira hematoencefálica, o que certamente, né, vai provocar enormes danos aí com relação à complacência cerebral, e isso, obviamente, deve ser estudos, né, e pode ser captado aí pelo sistema não invasivo. Gostaria que a doutora comentasse sobre essa questão. Olá, Eduardo, é um prazer estar aqui com vocês hoje. De fato, eu acho que existem muitas incertezas ainda com relação aí ao longo Covid, né, que a literatura tem chamado aí da manutenção dos
das queixas cognitivas num paciente que teve COVID, e eu acho que existem duas condições muito diferentes. A condição que nós investigamos, né, no estudo aí, que eu tive a oportunidade de liderar junto com o Dr. Tiago Russo e a Ana Flávia, foi a tese de mestrado da Ana, que investiga o paciente extremamente grave. Então, no paciente extremamente grave, eu acho que existem fatores confundidores, além do processo inflamatório, do que a gente precisa utilizar para manter esse paciente vivo, né? Então, eu acho que a função da ventilação mecânica, e eu acho que isso é um campo de investigação amplo, né, na disfunção cerebral, isso explicando possivelmente até o que a gente chama hoje de síndrome pós-UTI, não só na COVID, né, eu acho que possivelmente a ventilação mecânica e o que a gente faz para tratar o paciente grave tem uma repercussão no declínio cognitivo que a gente vê pós-UTI, não só no paciente com COVID, como também em outros pacientes com necessidade prolongada de ventilação mecânica, né. A explicação fisiopatológica das queixas cognitivas do paciente com COVID leve, né, eu acho que esses a gente vai conseguir investigar pouco através da avaliação de complacência cerebral. Você falou certo, eu acho que os mediadores inflamatórios, talvez sorológicos, sejam marcadores melhores para isso. A verdade é que a gente se focou muito em investigar o vírus no cérebro, né, e de fato o que a gente vê hoje é que a maior parte dos pacientes, felizmente, não faz encefalite, mesmo os pacientes com sintoma neurológico importante, com cefaleia, então, não tem vírus ativo no sistema nervoso central, pelo menos detectável através de PCR, né? Então, eu acho que talvez, e existem alguns trabalhos avaliando citocinas, essa seja a via de investigação, e a quebra da barreira hematocefálica é certamente uma das explicações para o que a gente tem visto aí desses sintomas prolongados no paciente pós-Covid. Ok. Nós temos uma questão da nossa audiência, né? Então, mesmo sabendo que são resultados preliminares, né, na opinião da doutora Gisele, por qual motivo a complacência parece piorar nos casos de ventilação mecânica? Quer dizer, a ventilação também afeta outros parâmetros, outros sinais vitais? Potencialmente, sim, Eduardo. Então, assim, acho que a gente não fez um estudo de mediação para mostrar isso, né? Mas quando eu comecei discutindo tudo que acontece no cérebro, quando a gente começa a manipular CO2, é bem claro que o cérebro que tem o PCO2 alto demais ou baixo demais, isso pode acontecer ao longo dos dias no paciente ventilado mecanicamente, ou o cérebro hipoxêmico, ele pode evoluir com piora, com microisquemia, com aumento da resistência distal, o que de fato pode alterar a complacência cerebral, né? Então, essa é uma hipótese, óbvio. Então, a primeira avaliação da gente é bem preliminar, né? Dizer ou não se nesses pacientes a gente consegue identificar com um monitor não invasivo de pressão alguma alteração de complacência, e depois eu acho que o estudo dos possíveis mecanismos fisiopatológicos, que na minha opinião existem vários, vai ser realmente uma segunda linha de investigação para a gente entender como evitar essas alterações que podem estar relacionadas a essa alteração cognitiva pós-UTI que a gente vê com uma frequência extremamente elevada. Ok, doutora Gisele, muito obrigado pela sua apresentação, muito obrigado por compartilhar da sua experiência, não é, do seu dia a dia na clínica e certamente grandes contribuições virão, não é, com os estudos conduzidos pela doutora. Muito obrigado e nós passaremos então à apresentação seguinte. Prazer foi todo meu, Eduardo. Sucesso no congresso. Obrigado.